Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Estamos na quarta semana da Quaresma. O tempo vai passando e nós vamos nos aproximando. Já ouvimos as festas pascais que se aproximam na liturgia de ontem. Então se aproximam. Como estamos nos preparando? Ficamos falando todo o tempo na Quaresma de fazer... Caríssimos, esta é a Quaresma por excelência. No calendário litúrgico da igreja é esta a Quaresma. Não é que nós não possamos fazer outras, podemos, mas nós não podemos desvalorizar esta Quaresma, que nos prepara para celebrar o mistério pascal, o centro da nossa fé. Na antífona de entrada de hoje, confio em vós, ó Deus, alegro-me e exulto em vosso amor, pois olhastes, Senhor, minha miséria. Confio em vós. Na minha miséria, no meu sofrimento, eu confio em vós, eu estou contigo. Do livro do profeta Isaías, quando o povo volta do exílio, então eles voltam para Jerusalém, mas não voltam para Deus. Então Deus, com a profecia, vai prometer renovar todo aquele povo, cada um, a cidade de Jerusalém. Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Haverá alegria e exultação. Eu também exulto com Jerusalém e alegre-me com o meu povo. Então não basta que o povo se alegre, mas Deus mesmo vai se alegrar com o seu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Não haverá criança condenada a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem os seus dias. Se alguém morrer antes dos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, não para os outros. Plantarão vinhas para comer seus frutos. Então, o Senhor está dizendo, eu vou fazer uma nova criação. Não basta que eu tenha trazido o meu povo do exílio da Babilônia, não basta. Mas Deus promete que vai entrar na história para fazer novas todas as coisas. E isso acontece, sobretudo, na Páscoa da Ressurreição, aonde Deus recria o novo, as coisas velhas ficaram para trás. Irmãos caríssimos, tantos de nós vivemos uma parte da nossa vida e a outra parte é só para fazer memória, com arrependimento ou talvez com saudades do passado. E assim nós perdemos o momento presente. Nós precisamos de nos reportar ao Senhor em uma relação de amor, em uma relação em que nós confiemos que o nosso Deus é aquele Deus que alegra e faz viver o nosso coração, para que nele nós possamos viver, para que nele nós nos movamos e nos realizemos. No Salmo responsorial de hoje, nós assim rezamos: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. É a alegria do povo de Israel, é a nossa alegria de ver que o Senhor está agindo na nossa história. E não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. No nosso sofrimento, quando parece que é o limite, que não tem mais nada o que fazer, que estamos desesperados, que estamos frustrados, ali então intervém o Senhor. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Veja que interessante, sua ira dura apenas um momento. E a ira de Deus, na palavra de Deus, é o modo de falar quando Deus está indignado com a injustiça, com o sofrimento dos pobres. Sua ira dura apenas um momento. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Hoje, na aclamação ao Evangelho, nós assim rezamos: buscai o Senhor, não o mal. Buscai o bem, não o mal. Pois assim vivereis. Então o Senhor nosso Deus convosco estará. Na busca pelo bem, a presença do Senhor. Ele está conosco. Nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de João, e aqui se encerra aquela sessão que se diz de Caná a Caná. Jesus vai fazer hoje no Evangelho o segundo milagre em Caná da Galileia. O primeiro é aquele da transformação da água em vinho. Depois disso, Jesus tem dois encontros marcantes: aquele com Nicodemos, um diálogo profundo, e ainda mais profundo, aquele com a samaritana, no poço de Sicar. E hoje, então,
nós temos a narração daquele que é o segundo milagre. Então se trata agora de um encontro com esse funcionário do rei. Jesus partiu da Samaria para a Galileia depois do encontro com a samaritana. Os galileus receberam-no bem. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele saiu ao seu encontro e pediu que fosse a Cafarnaum para curar seu filho. Jesus vai dizer: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Então Jesus reprova isso nas pessoas e que é presente ainda hoje. Nós vivemos em busca de milagres, de fatos. Se alguém aparece que vai fazer curas, ainda que não cure ninguém, mas só o nome de que é cura, isso atrai a nossa atenção. Mas a fé vem da palavra, vem da escuta. A cura não é necessariamente um sinal de conversão. Pode ser um início do passo. Mas percebem que na busca de cura, somos nós que estamos no centro? É nós que buscamos para nós uma solução, enquanto a fé vem pela escuta. Então este homem chega para Jesus com um desejo muito básico. Não é ainda a experiência de fé. E como os taumaturgos do tempo de Jesus só curavam se estivessem presentes, então Jesus vai dizer: podes ir, teu filho está vivo. Então este homem passa de uma fé banal, muito básica, que é bom para que nós avaliemos o nosso caminho de fé, a uma fé de um nível superior. Ele acredita na palavra de Deus, de Jesus, e então ele vai para a sua casa. E enquanto descia para Cafarnaum, então os empregados foram ao seu encontro e disseram que o filho estava curado. Este homem pergunta então em que horas foi a cura e ele identifica que foi na hora que Jesus tinha falado. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. A fé é um dom que cresce na medida que nós compartilhamos. Sabe que no tempo que eu fiquei fora do Brasil, uma da dor que eu tenho quando voltei é de ver que tantas pessoas que eram de intensa vida de igreja, hoje são como aposentados da vida, da experiência de Deus. Não se apercebem que quando nós nos distanciamos da comunidade, quando nós deixamos de ser grupo, de ser família, de compartilhar a experiência de fé, vivemos somente para os nossos negócios. E quantas pessoas envelhecidas caíram nessa tentação. As empresas que as empregam, o trabalho que têm se tornou para elas um Deus. O dinheiro é um Deus terrível, que facilmente ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Então são pessoas que eu deixei aqui, de vida de igreja e que se distanciaram da igreja. E que não foi por causa da pandemia, já antes, que não use a desculpa da pandemia, que é a solução cômoda para muitas pessoas de fé. Mas a fé, ela contagia e ela cresce na medida que nós compartilhamos. Então este homem faz uma experiência de fé e ele com toda a sua família crê. É isto, o testemunho deste homem contagia. Este foi o segundo sinal de Jesus. João vai usar sinal, não milagre. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia, de novo em Caná da Galileia. Irmãos caríssimos, essa fé deste funcionário do rei nos ensina tanto. Primeiramente, de uma busca de milagre, ele começa a crer na palavra de Jesus. E porque Jesus vai dizer, pode ir, teu filho está vivo, ele volta para casa. Enquanto está indo, tem a notícia, nem chega na casa. Ele vem ao encontro de Jesus. E ele com a sua família, ele acredita em Deus. Nós facilmente vivemos em um mundo em que aprendemos sempre mais a que cada um cuida da própria vida. Então nós nos acostumamos com as pessoas que não têm, na nossa própria família, que não tem prática de fé. Claro que não podemos transformar a vida do outro no inferno. Devemos profundamente viver nós, cada um, a fé. Mas é preciso, de vez em quando, provocar um diálogo com as pessoas que nós amamos. É preciso rezar por elas, é preciso testemunhar. A oração de hoje: ó Deus que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, fazei a vossa igreja caminhar segundo a vossa vontade.
A oração é pela igreja, sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios de que necessita. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.